Olá galera, meu nome é Alexandre Gustavo, do Projeto Que Somos, e nesse vídeo a gente vai compartilhar um pouco sobre as nossas visões sobre a saúde. E eu acho que é um momento interessante para refletir sobre isso, né? A gente está no ano de 2020, mês de julho, e hoje é o dia 20, inclusive é o dia do amigo. Então, a todos os meus amigos que respeitam e acham que o meu trabalho tem algo de interessante para compartilhar com o mundo, um abraço para vocês. Eu vou dar alguns exemplos, né, de processos que eu utilizei na minha vida que estão relacionados a cuidar-se ou a curar-se, digamos assim. A palavra cura é uma coisa meio delicada porque a gente está cheio de oportunistas, né, no mundo, e talvez isso interfira na confiança, né? Mas eu acho que, se vocês entenderem a história que eu vou contar, talvez entendam que tem uma ligação com o processo de cura, autocura. E diante da situação mundial que a gente está vivendo nesse momento, né, eu vou compartilhar então algumas visões que vão fazer vocês entenderem pelo menos como eu vejo. Não precisam concordar comigo, mas que possam entender como eu via e vejo a saúde e como eu lido com isso. Eu tive, acho que na minha vida, uns 2 ferimentos assim, mais graves, fisicamente falando, né? Eu tive uma torção de um dedo quando era criança, lutando judô, caí em cima do dedo, daí machucou feio. Esse dedo nunca mais voltou assim a ser 100% confiável, o dedão, mas ele voltou a fazer todos os movimentos normais e tal. E outra vez jogando handball, quando eu pulei assim na barreira para arremessar para o gol, eu levantei o braço atrás para arremessar a bola e alguém, né, da defesa puxou o meu braço para trás com muita força. E daí eu também provavelmente rompi algum ligamento no ombro e tal. E naquela época eu já tinha um comportamento, né, tinha 17 anos, já tinha um comportamento de não ir ao hospital, de sentir dor, mas de deixar curar sozinho, simplesmente. Era uma coisa intuitiva, talvez. E depois eu tive 2 eventos que foram um pouco mais sérios, assim. Esse tema do ombro durou uns 6 meses, digamos assim, para que o ombro voltasse a funcionar normalmente, para que eu pudesse jogar e girar o ombro de forma normal. Hoje eu não sinto absolutamente nada. Mas eu continuei simplesmente fazendo as atividades normais da minha vida e, aparentemente, o meu corpo se autocurou. Ele se readaptou, né? Fez as costuras musculares e nervosas que eram necessárias e tudo voltou a funcionar. Eu estava jogando vôlei uma vez com uma namorada minha e eu estava na parte de trás da quadra e dei uma corrida muito rápida, né, que a gente chama de ataque da linha dos 3 metros. Então você vem de trás e dá uma aceleração muito rápida e salta para poder atacar, né, da parte de trás da quadra. Então você ganha grande velocidade, daí você dá um impulso rápido e intenso, né, para poder atacar de longe da rede. E no momento que eu acelerei, eu estava usando um tênis na época que era um tênis desses trapezoidais. Ele realmente forma uma espécie de uma piramidezinha assim, na parte do calcanhar. E ele é um tênis muito perigoso, né? Esses modelos que tem o calcanhar muito trapezoide, eles são perigosos porque se por um acaso você torcer o pé, vai ser feio, né? E foi o que aconteceu. Nessa tração, quando eu pisei em velocidade, ainda com peso, tinha uns 80 quilos, 78, 80 quilos de peso, eu dei aquela forçada e o meu pé virou para o lado totalmente. Então eu rasguei toda a musculatura do pé e
foi muito, muito dolorido. Então, na hora que eu fiz a tração, eu já caí imediatamente. Então, as pessoas ao redor olharam assim, estranharam, acharam estranha a queda, né? E caí no chão e satiricamente, quando a gente vê em desenhos animados, quando você vê estrelinhas, né? E eu literalmente vi estrelinhas. Então, pareciam realmente explosões, sabe, de estrelas, assim. Você sente uns borbulhos, é muito, muito curioso. Quem sofreu alguma lesão muscular ou óssea, talvez tenha vivido algo parecido. E era uma dor muito, muito intensa. E as pessoas vieram ao meu redor, minha namorada veio perguntar: o que está acontecendo? Te machucou? O que foi e tal? Daí eu falei: não foi nada, eu só torci o pé. Porque na hora eu percebi que tinha torcido o pé somente. E eu acho que eu fiquei 1 minuto mais ou menos, né, sentado assim de lado, com as mãos no pé, em cima do pé. E nesse período de 1 minuto ali de muita dor, no finalzinho desse 1 minuto eu ouvi uma espécie de uma voz interior que disse para mim assim: levanta e continua a caminhar mesmo com a tua musculatura do pé rasgada. Foi exatamente isso que eu ouvi. E foi isso que eu fiz. Eu me levantei mancando e continuei andando, mas não andando de forma a não machucar e tal. Eu continuei andando fazendo o movimento total do pé, como se ele tivesse ainda saudável, normal. E sentindo muita dor, eu continuei andando e contrariando, né, a dor que eu estava sentindo e tal, porque a ideia de quem está sentindo dor é paralisar, não tocar, não mexer e tal. E como eu ainda estava com a musculatura muito quente, eu continuei andando. E talvez isso contrarie todos os ensinamentos, né, dos fisioterapeutas e das pessoas que tratam, né, de musculatura com problema e tal. Mas foi aquilo que aquela voz interior me disse. Eu, na época, não era ainda um profundo autodidata, eu estava começando, né, a ser um autodidata, e aquelas coisas pareciam meio intuitivas, assim. Mas já tinha uma carga, né, de informações que tinham se conectado, né, na minha mente e nas minhas emoções, que faziam com que eu acreditasse muito naquilo que eu estava vivenciando. E eu acho que eu continuei caminhando. A minha namorada disse: não, vamos no hospital, vamos sair daqui e tal. E eu falei: não, pode continuar jogando, porque eu vou continuar caminhando, alongando o pé e tal. E foi o que eu fiz. Eu fiz isso durante mais ou menos uns 20 minutos. Talvez tenha durado meia hora. E eu fiquei caminhando, andando e tal. E com muita dor, mas eu continuei fazendo um movimento total do pé, como se ele tivesse, né, a sua musculatura ainda perfeita. E depois dessa meia hora eu fui para casa e daí, lógico, toda a instrução, né, pra gente fazer isso é colocar gelo, fazer a aplicação de gelo. Eu não fiz a aplicação na hora, então eu só fui fazer a aplicação de gelo meia hora, 40 minutos depois. E comecei a aplicação de gelo e telefonei para um primo meu, porque eu tinha um primo que ele e a esposa eram fisioterapeutas, tinha um outro amigo desse mesmo grupo que também era fisioterapeuta, que se formaram juntos. E eu liguei para eles para perguntar, né, tipo assim: vocês já me conhecem, sabem que eu sou meio polêmico e que eu não vou no hospital, não vou tirar radiografia, não vou mobilizar, não vou fazer nada. Qual a dica simples e natural que vocês me dão para que eu possa tentar me curar em relação ao pé? Daí eu descrevi a situação, falei, né, do inchaço do pé e de um pouquinho de escuridão assim do sangue e tal. E eles disseram assim: cara, então é a aplicação de gelo durante 72 horas, né? 3 dias aplicando gelo e tenta não forçar o pé, etc e tal. E daí foi o que eu fiz. Eu fiz a aplicação de gelo, porém a única coisa que eu fiz diferente, né, foi que todo movimento, quando você tem uma lesão muscular e tal, é de imobilizar, né, o pé, por exemplo.
E o que eu fiz foi diferente. Eu fazia exercícios como uma fisioterapia totalmente intuitiva, né? Amadora. Eu baixava, levantava o pé e fazia pequenos giros assim, ultrapassando um pouquinho o limite da zona de conforto. Não chegava a doer insuportavelmente, mas eu ultrapassava esses limites da linha do conforto. E fui fazendo giros e tal, todo dia fazendo aquelas atividades, ia pedindo e conversando com o meu corpo e com os meus pés. Você vai voltar a fazer todos os movimentos que você fazia antes. Você vai recuperar todos os movimentos e eu vou te ajudar a se recuperar e tal. E era uma conversa, como se o meu pé fosse um outro ser, digamos assim. E lógico que tinha essa ligação com sendo parte de mim também. E continuei aplicando durante 3 dias o gelo e depois só a fisioterapia. Então, durante 7 dias na primeira semana era bem difícil de tocar o pé no chão, porque era muito forte a dor. Só que eu ainda insistia, em fazer alguns movimentos assim de tocar de alguma forma que eu pudesse me movimentar, não ficava totalmente parado. E durante 7 dias eu fui percebendo que o pé foi tendo momentos de muita dor, mas também ao mesmo tempo ele ia liberando mais movimento, digamos assim. Até que no 7º dia, mais ou menos, eu comecei a tocar o pé no chão com mais confiança. Em 15 dias eu estava andando, ainda não exagerando nos movimentos, mas em 15 dias, 2 semanas, eu já estava caminhando, e em uma alunação eu estava andando totalmente normal. Estava com os movimentos normais, só que eu ainda não fazia movimentos de alongamento pleno, digamos assim. Então hoje, sei lá, muitos anos depois, mais de 10 anos depois, eu sento sobre os pés, ele alonga totalmente, faço movimento de alongamento total, de yoga, e o pé tem um movimento perfeito e absolutamente normal. Eu nunca tive reincidência, quer dizer, uma das coisas que o meu primo comentou é que num processo onde você rasga a musculatura, você pode ter uma reincidência porque a musculatura, a solda dessa musculatura fica frágil, Como eu fiz esse processo de ir alongando o tempo todo e ir fortalecendo a musculatura já imediatamente, a sensação que me deu foi que ele nunca costurou a musculatura paralisado, imobilizado. Ele foi costurando a musculatura com um certo nível de alongamento. E isso fez com que os meus movimentos se tornassem normais muito mais rápido. Esse foi um grande evento, digamos assim, E eu tive uma segunda experiência com uma lesão. Eu estava andando de bicicleta e eu tinha uma bicicleta que era uma boa bicicleta, só que para economizar recurso financeiro, a bicicleta era muito boa, só que os pneus eram pneus de ambiente seco, um pneu mais simples. E um dia eu saí de madrugada, saí 6h30 da manhã mais ou menos. Eu passei num lugar que estava meio escorregadio para um pneu comum, Não esses pneus mais... Hoje a minha bicicleta tem um pneu melhor justamente porque aconteceu esse evento. Então, por esse pneu de ambiente seco tocar uma superfície muito escorregadia, a minha bicicleta escorregou de lado assim, de repente, sem esperar. Então era uma coisa que eu não senti que eu ia cair, eu simplesmente caí muito rápido. Foi uma coisa incrivelmente rápida. Então eu fui arremessado no chão e bati com o meu ombro no chão, muito forte. Foi uma pancada muito forte. Ainda bem que eu estava devagar, Só que foi o peso do meu corpo todo em cima do ombro. E daí eu novamente, provavelmente, pelos diagnósticos de novo, dos meus amigos e primo e prima fisioterapeutas, falaram que pelos sinais eu rompi os ligamentos do ombro. Novamente, a dor era insuportável, muito grande. Ela, na hora, não era tão intensa porque eu estava muito quente ainda, com a musculatura muito quente. E não tinha percebido.
E eu estava indo de Itajaí para Balneário, pedalando, era um percurso assim, de uns 35 quilômetros, e eu fui até o final do percurso que eu havia me comprometido, final da praia, na Barra Sul, e voltei pedalando até Itajaí. E daí nesse caminho daí a dor já foi ficando mais intensa. Eu tive que ir pilotando somente com o braço esquerdo, com a frenagem dianteira, que é meio perigosa, mas daí eu fui mais devagar e senti muita dor. E daí parecia que a gravidade fazia doer demais aquilo, né? Naquele mesmo dia ainda fiz outras atividades, só que daí já não conseguia levantar, não tinha força para levantar as coisas com o braço direito. Eu não conseguia levantar o ombro, era muito difícil tirar a camiseta, né, para recolocar outra, para tomar banho, era bem difícil. E novamente aquelas vozes do tipo, beleza, eu não vou em hospital, porque infelizmente como a medicina eu não acredito na medicina. Eu acredito nas pessoas que têm boa intenção na medicina, né, em médicos, enfermeiros e outros especialistas que acreditam no que fazem, só que eu não acredito na indústria farmacêutica que dita as normas e técnicas, né, e os cientistas, grandes cientistas do mundo que ditam a forma com que a ciência funciona. E eu novamente ouvi essa voz interior que dizia, você não vai em hospital, você não vai tratar nada. E cheguei em casa e dessa vez eu não fiz compressa com gelo, eu fazia massagens e reiki e massagem constante com água gelada. Então eu ia passando a água gelada, porque como era no ombro, né? Ia passando a água gelada, ia fazendo massagem, fazendo reiki, fazendo, né, todo um ritual assim, né, de cura, de pensamentos e emoções e tal. E também ia amplificando gradualmente o movimento do meu ombro. Mesmo que ele doesse muito, eu ia amplificando até que a dor fosse insuportável. Beleza. Doía demais e tal. E eu ia amplificando esse movimento, amplificando, até que a dor era insuportável, eu recuava. E continuei o mesmo processo de alongar e alongar e alongar. Até que, novamente, em 7 dias, uma semana, eu estava com movimentos já melhores. Eu ainda não conseguia levantar totalmente o meu ombro, né? Eu tinha que trocar a camiseta colocando as mãos para frente e ainda dobradas, ainda era bem difícil e tal. Mas em 15 dias eu já conseguia trocar a camiseta de forma mais fácil, novamente. Em 28 dias o meu ombro estava normal, uma lunação novamente, eu estava recuperado. Óbvio que talvez não tenha sido uma lesão muito grave, eu não sei qual foi, porque eu não fui médico, eu não tirei radiografia, eu não fiz o movimento. Mas um amigo meu que é fisioterapeuta, quando ele olhou qual foi a cicatrização da musculatura em cima do ombro, assim, ele diz que provavelmente eu rompi alguns ligamentos, vários ligamentos, e houve uma solda, né, diferente, um pouco mais alta, assim, do que era os traços do ombro normalmente, mas a solda ficou perfeita. Hoje eu tenho um movimento perfeito, já dá para fazer movimentos de jogar vôlei, girar e ter impacto e tal, e o ombro está funcionando perfeitamente. Essas coisas, por sorte, não foram coisas muito graves, né? Não foram lesões de algum nível grave de fratura de ossos ou coisas assim. Então, o movimento que eu sempre faço na minha vida é de pedir proteção, de agradecer as proteções, de ser cuidadoso, né, e de não me machucar. Então era como dizia Hipócrates, né, o pai da medicina. E esse cara, eu acredito, né, que Hipócrates hoje teria vergonha do que a medicina se tornou. E Hipócrates dizia, primeiro não se machuque, e depois deixe que o alimento seja o vosso medicamento, que seu medicamento seja o seu alimento. Então eu não acredito que só seja alimentação, né, de comida, né, que você tenha que se dedicar, mas prestar atenção no que você alimenta a sua mente, né,
o que você pensa, o que você lê, o que você assiste, o que você sente no coração, as emoções que você emana para si mesmo e para os outros, e todas as energias de vida, né, do que você se alimenta. E qual o nível de cuidado ou displicência que você tem com o próprio corpo e com a própria saúde. Isso é um fator que é essencial no momento que nós estamos vivendo, né? A gente vai fazer um vídeo ainda sobre o momento que a gente está vivendo, falando exatamente disso. Mas eu acho que esses exemplos são importantes para a gente entender outros temas que a gente vai conversar em outros vídeos que a gente vai fazer no futuro. E uma coisa que é interessante, uma observação importante para que vocês entendam é, desde os 17 anos, né, quando o meu último remédio que eu tomei foi aspirina, que uma tia minha tinha num frasco, aqueles frascos americanos que você tem que pressionar a tampa para poder abrir, e eu pensava comigo, me questionando, né, mas a aspirina é uma coisa tão inofensiva, né? Por que ela precisa de uma tampa especial para você pressionar e abrir e tal? É contra crianças, né? Para que as crianças não tomem. Tá, mas é aspirina. Será que pode causar algo tão grave assim? Mas daí ela pode afinar o sangue, pode dar uma hemorragia. Então pensei, tem uma aspirina, pode ter consequências tão graves e tal. E eu decidi que não ia tomar mais remédio na minha vida e eu passei a tomar, né, para uma gripe ou resfriado, limão, suco de limão, gengibre, limão e mel, né, para adoçar, se quisesse adoçar. E é a receita que eu uso há muito tempo, né, que minha mãe e avós e outras gerações mais antigas usavam, né, como tratamento da gripe ou resfriado. Então é isso, eu tomei talvez durante algumas décadas, 3 décadas, 3 anestesias para fazer a restauração no dente, porque não suportei a dor, então me sujeitei a tomar anestesia. E foram os únicos medicamentos que eu tomei, ou seja, anestésicos em uma situação radical, digamos assim. E nessas lesões musculares não tomei nada, nem anti-inflamatório, nem nada contra a dor, nada disso. Eu senti plenamente o meu corpo, a dor e a cura. Então, eu posso dizer a vocês que hoje eu tenho 47 anos, estou quase fazendo 48, e eu digo a vocês, ser humano não precisa de remédio da indústria farmacêutica, né? Antigamente as farmácias eram chamadas de drogarias, porque eram lugares que vendiam drogas legalizadas. E eu não frequento, eu não sou usuário de drogas, eu não uso drogas, nunca usei drogas. Quem me conhece sabe disso. Eu nunca tomei um porre na minha vida. Então, da mesma forma que o mundo demoniza as outras drogas, né, e demoniza a maconha, né, que tem muita coisa obscura por trás da proibição da maconha, né, principalmente a proibição do uso de uma árvore que tem diversas funções, mas que o ser humano não precisa de drogas para viver, nem para se conectar à divindade, ou a Deus, ou a si mesmo, ou ao seu eu superior. O que a gente precisa é de mais consciência e respeito pelo próprio corpo e pela própria saúde. E eu costumo dizer o seguinte, não adianta você ter fé só no domingo à noite na igreja ou no culto, né? Fé é uma coisa que você tem que ter dentro de você e você tem que ter uma conexão com ela. E fé se pratica, porque às vezes não é algo racional que você entenda exatamente o que está acontecendo, mas é importante que a gente acesse essa inteligência interior que está ligada à intuição e a uma fé, não uma fé cega, né, dos cordeirinhos, né, das religiões atuais, e sim de uma fé no indivíduo, uma fé em si mesmo, amar a si, amar ao próximo e amar a divindade ou a Deus, ou seja o nome que você quiser dar. Então, esse era um bate-papo sobre esse tema do autocuidado e da possibilidade de a gente se curar, de permitir que o corpo se autocure. Então, nós deveríamos estar instruindo as pessoas no mundo, nesse momento, a cuidar do seu sistema imunológico. O sistema imunológico é um sistema milenar, gratuito,
extremamente inteligente. Então eu prefiro me unir ao sistema imunológico e essa inteligência milenar do que depender de produtos farmacêuticos e vacinas e outras coisas vendidas por uma indústria que tem como objetivo principal lucrar em cima da tua ingenuidade. Valeu, galera. Abraço.